Shalom, igreja. Tem alguém aí? Amém. Louvado seja o Eterno. Tá, eu quero colocar para você que esta semana que se inicia hoje será uma semana repleta de vitórias na sua vida, repleta de bênçãos. É o que o Eterno tem reservado para cada um de nós. Você acredita nisso? Amém. Tá, e nós estamos abrindo hoje a campanha que tem o tema: Agindo Deus, quem impedirá? Tá, eu quero que você abra a sua Bíblia. Nós vamos rapidamente para o texto básico. Abra livro do profeta Isaías, no capítulo 43. Se você trouxe a Bíblia, é o profeta Isaías, no capítulo 43. É onde está o texto sagrado que eu vou tomar como base para compartilhar algumas revelações alusivas ao tema dessa campanha. A minha oração é que você ouça a voz do Eterno no teu coração e que Ele estenda a mão e libere graça especial sobre a tua vida, conforme a tua necessidade. Amém? Tá, Isaías capítulo 43, nós vamos ler o verso 11 a seguir. A palavra do Eterno diz assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Tá, erga sua cabeça, olhe para mim, escute. Eu vou procurar ser breve na ministração, vou procurar ser o mais claro possível. Esse é o tema da abertura da campanha do mês de novembro, que acontece aos domingos. Agindo Deus, quem impedirá? Eu quero dividir com vocês algumas coisas alusivas a esse tema, partindo do princípio que Deus é soberano. Deus é soberano sobre todas as coisas. Isso significa que Deus não está subordinado a nada e nem ninguém. Você pode dizer amém por isso? Deus não se submete a nada e nem ninguém, a não ser que Ele decida se submeter. O que eu vou mencionar aqui no final da ministração de hoje provavelmente vai chocar alguns de vocês, porque no final eu vou dizer a você que Deus pode ser impedido, o agir de Deus pode sim ser impedido. Eu vou dizer por quê. Tá, eu quero chamar a sua atenção que o agir de Deus, seja em que área da vida for, ele tem propósito. Deus não faz nada no aleatório. Deus não faz nada no acaso. Tudo que Deus faz é com propósito. Ele é soberano sobre todas as coisas e o agir dele é com propósito. Você pode dizer amém por isso? Então esse é o ponto número 1 que eu chamo a sua atenção. Seja qual for o agir de Deus, em que área da vida for, ali no agir de Deus tem um propósito específico. E conquanto a pessoa não entenda o propósito de Deus, mas esse é o pano de fundo do agir dele. É claro que a mente humana, ela é limitada para compreender Deus e inclusive para compreender o agir de Deus, em se tratando de propósito. Mas o fato é que todo agir de Deus tem propósito. Repita comigo, diga: todo agir de Deus tem propósito. Tem um porquê. Por que é que Deus fez isso? Por que é que Deus está fazendo isso? Por que é que Deus está dizendo que fará isso? É propósito.
Ele não faz nada, repito, sem propósito. E o primeiro propósito do agir de Deus, porque Ele se move, porque Ele age, é para se revelar. Eu já disse a vocês, numa das mensagens aqui, que nenhum homem e nenhuma mulher nesse mundo consegue, por si mesmo, conhecer a Deus. Pela sua capacidade, pelos seus esforços, não conhecerá Deus a menos que Deus se revele. Está me ouvindo? Qualquer pessoa, letrada ou não, rica ou pobre, não importa a cor da pele, a raça da pessoa, só conhecerá Deus de fato e de verdade, se Deus se revelar a esta pessoa. Está me ouvindo? Eu não sei o quanto você conhece de Deus, mas ou muito ou pouco, o que você conhece é porque o próprio Deus te revelou. Ele se revelou a você. E você só conhecerá mais de Deus se Ele se revelar mais dele a você. Está me ouvindo? É a revelação dele. Então, o primeiro propósito pelo qual Deus age, Ele se move, Ele faz, seja o que for que Ele faz, o primeiro propósito, a primeira intenção é para que Ele se torne conhecido. É para que os seus atributos se tornem conhecidos. É através do agir de Deus que a gente fica sabendo quem Ele é. Eu vou dizer de novo, é através do agir de Deus que a gente fica sabendo quem Ele é. A gente conhece a sua santidade, a gente conhece o seu poder, a gente conhece a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça, a gente conhece o seu amor, a gente conhece a sua justiça. Está me ouvindo? É preciso que Ele se revele, senão de nós mesmos nós não teremos nenhuma condição de conhecê-lo. Diga quem está ao seu lado, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração. A outra coisa, que é motivo pelo qual Deus age. Deus age para conceder livramentos. E então, através dos seus livramentos, e quando eu digo livramentos, significa que Deus, Ele pode agir antes que o mal, que o infortúnio aconteça. Deus pode agir durante o acontecimento, durante a tragédia, durante o infortúnio, e Deus pode agir depois da tragédia, depois que as coisas já aconteceram. Se você ler a Bíblia, você vai perceber que em diversas vezes os livramentos de Deus aconteceram antes que o mal acontecesse. Deus chegou primeiro. Está compreendendo? Então Deus fica conhecido com o livramento. O Salmo 91 diz, por exemplo: praga alguma chegará à tua tenda. Isso significa que Deus livra antes que a praga chegue. Agora nós encontramos textos sagrados que mostram que Deus não operou o livramento antes, mas Ele operou o livramento durante o problema. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. O livramento não aconteceu antes, mas aconteceu durante. É verdade o que eu estou falando? Então Deus não evitou que Daniel fosse jogado na cova dos leões. O livramento não aconteceu antes, mas aconteceu durante. Sadraque, Mesaque e Abednego, os três amigos de Daniel, foram lançados na fornalha de fogo ardente. E Deus não operou o livramento antes, mas o livramento de Deus aconteceu durante. Está me ouvindo? E por que é que eu estou falando isso hoje aqui? Porque todos nós vivenciamos os livramentos de Deus antes que o mal chegasse. Nós nem percebemos que o livramento aconteceu de repente.
Mas provavelmente você que está aqui, você já vivenciou dificuldades, crises, situações indesejadas, problemas os mais variados, e você percebeu que Deus te livrou durante o problema, durante a crise, durante a dificuldade. Isso pode ser na área sentimental, o problema, a crise no casamento, na área afetiva aconteceu, Deus não livrou antes, mas de repente as coisas se ajustaram, foram resolvidas porque Deus resolveu durante. Deus estava lá, o agir de Deus aconteceu durante o problema. Isso pode ser em relação à área financeira. Você entrou em dificuldades na área financeira, dívidas, apertos financeiros. Deus não te livrou antes, mas provavelmente você experimentou o agir de Deus durante a crise, durante o problema. A enfermidade, de repente, alguém aqui hoje, Deus não te livrou do incômodo, da moléstia, da enfermidade, do diagnóstico do médico, mas quem sabe você experimentou o livramento, o agir de Deus durante a enfermidade. O milagre aconteceu, a cura aconteceu, o livramento aconteceu. Está ouvindo o que eu estou falando? Eu poderia mencionar outras situações da vida, mas eu penso que já deu para você entender. Deus livra antes, Deus livra durante e Deus livra depois. A Bíblia Sagrada diz no caso de Lázaro, por exemplo. Lázaro estava enfermo, Jesus foi informado da sua enfermidade, do incômodo, da moléstia. A Bíblia Sagrada não menciona qual era a enfermidade. E o agir de Deus não aconteceu antes, ele adoeceu. O agir de Deus não aconteceu durante a enfermidade, Lázaro morreu. Mas o livramento de Deus aconteceu depois. Vocês acreditam nisso? Lázaro estava morto há 4 dias. Humanamente falando, não havia nenhuma possibilidade do quadro ser revestido. Mas Deus agiu depois. As coisas já estavam humanamente definidas. Não tinha mais volta, não tinha mais jeito. Lázaro estava morto. Mas Jesus Cristo, ele liberou ali o seu poder. A graça de Deus aconteceu, o agir de Deus aconteceu depois do problema. Compreende o que eu estou falando? Isso vale para qualquer área da vida. Eu tive conhecimento de um casal que uma crise conjugal se estabeleceu, a separação aconteceu, eles foram para o divórcio. Deus não livrou antes da crise, não livrou durante a crise. O divórcio, a separação aconteceu. Mas depois da separação, depois do divórcio, cada um, sem um combinar com o outro, começou a buscar a Deus. E então o que aconteceu? Aconteceu o agir de Deus, e esse casal que havia se unido em matrimônio em nome do amor, e uma crise se estabeleceu e veio o divórcio, a separação. Agora eles estão buscando a Deus. Então o poder de Deus veio e uniu esse casal novamente. Eles estavam divorciados e eles se casaram de novo. Você acredita no que eu estou falando? O livramento não aconteceu antes do problema, não aconteceu durante o problema, mas o agir de Deus aconteceu depois do problema. Porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Dê um aplauso a Ele. Então Deus age, primeiro para se revelar, para se tornar conhecido, para que os seus atributos fiquem conhecidos. Segundo, Deus age para livramento, para livrar pessoas do sofrimento. Ele pode livrar antes do problema, ele pode livrar durante o problema, e ele pode livrar depois do problema. E por que é que eu estou falando isso hoje aqui? Porque de repente você veio
nesta reunião e as coisas já desandaram. Humanamente falando, não tem mais nenhuma possibilidade desse quadro de problema que você vivenciou ser revertido. Mas agindo Deus, quem impedirá? Diga à pessoa que está ao seu lado, diga: agindo Deus, quem impedirá? Então esse é o ponto. Deus se revela através do seu agir, ele se revela, ele quer ser conhecido. E nenhuma pessoa vai conhecer Deus se Deus não se revelar. E o agir de Deus proporciona a possibilidade da pessoa conhecer a Deus como de fato ele é. Tem alguém aí? Então ele livra antes, ele livra durante, ele livra depois do problema. Ele livra, ele opera para aliviar a pessoa, para livrar a pessoa do sofrimento, da aflição, da angústia, da crise, da dificuldade. A outra razão pela qual Deus age, e lembra que eu disse que Deus age com propósito. Ele age para julgamento. Se você passar as páginas da Bíblia, se você ler a Bíblia, você vai ver que tem momentos que Deus age para livrar do sofrimento, tem momentos que Deus age para juízo. Ele é soberano sobre todas as coisas, ele é justo. Nele não há injustiça. Em Deus não há incoerência. Em Deus não há contradição. E uma das coisas que é atributo de Deus é que ele é justiça. E vez por outra, na Bíblia, nós vemos em alto relevo o agir de Deus operando justiça, porque ele é o supremo juiz. Diga comigo, diga: Deus é o supremo juiz e ele age julgando. Você acredita no que eu estou falando? Vez por outra, de repente alguém está passando o que está passando e nada mais, nada menos, é o juízo de Deus acontecendo na vida da pessoa. Isso é fato, porque nós identificamos na Bíblia isso acontecendo com várias pessoas. Tem situações que não é o diabo, tem situações difíceis na vida que não são circunstanciais. É nada mais, nada menos o juízo de Deus. É Deus pesando a mão. Está me ouvindo? É Deus operando a justiça. A outra razão pela qual Deus age, isso é outro propósito do agir de Deus. Deus age para promover. Deus pode agir na vida de um homem, de uma mulher, de um povo, para promoção, para levar essa pessoa a um nível de melhor qualidade da vida. Isso é fato na Escritura Sagrada, isso é fato na vida humana, é fato nos dias atuais. Alguém pode experimentar o agir de Deus, o mover de Deus, o poder de Deus para promover. Porque Deus, ele poderá ser conhecido através da promoção da vida de alguém. Deus é especialista em pegar alguém do nada e fazer dessa pessoa o tudo. Deus é especialista em pegar o miserável e fazer dele uma pessoa próspera. Deus é aquele que promove. Deus é aquele que estabelece reis. Está compreendendo o que eu estou falando? É aquele que coloca a pessoa em posições de destaque na sociedade, na vida, e pode ser em qualquer área da vida. De repente, o pano de fundo da promoção não é a capacidade da pessoa, a capacidade intelectual, a formação intelectual, porque você pode encontrar muitas pessoas com diplomas e mais diplomas, com formações e mais formações, e que estão matando sapo a grito e jacaré a beliscão, estão vivendo o estreito na vida, mas de repente pode ter alguém que nem capacidade tem para estar ocupando a posição que está ocupando. E quem é que fez essa pessoa chegar até ali? Foi Deus, foi o agir de Deus. Está compreendendo? Então Deus age promovendo pessoas. Deus é aquele que pega Davi
de trás da malhada. E nem o pai de Davi acreditava na possibilidade dele ser promovido, dele chegar onde chegou. E eu digo a você, todo pai deseja que o filho seja mais do que ele conseguiu ser. Isso é um fato, quem tem filho sabe do que eu estou falando. Todo pai, toda mãe deseja que o filho, a filha, chegue mais longe do que conseguiu chegar, conquiste mais do que conseguiu conquistar, possua mais do que conseguiu possuir. Mas nem o pai de Davi acreditava nele. Estão me ouvindo? Se você ler a história de Davi, você vai testificar isso que eu estou falando. Foi preciso o profeta Samuel perguntar: tem mais algum filho? Nem o pai se lembrava dele. Mas Deus estava de olho em Davi. E Deus pegou Davi e o promoveu. Ele se tornou rei de Israel. Você pode louvar a Deus por isso? Eu poderia mencionar histórias e mais histórias da Bíblia. O que dizer de Ruth? Se você já leu o livro de Ruth, a história de Ruth é uma história fascinante. É uma história de dificuldades, de sofrimentos, história de luto, mas é uma história também de promoção. Deus promove Ruth. Está compreendendo? Ela foi promovida na vida. Ela saiu do sofrimento, saiu da necessidade para prosperidade, para abundância, para fartura, porque é isso que Deus faz. Ele, vez por outra, ele age na vida de uma pessoa, promovendo essa pessoa. Tira a pessoa do nada e coloca a pessoa no tudo. Tira a pessoa da miséria e coloca a pessoa na prosperidade. Tira a pessoa do anonimato, como foi o caso de Gideão. Se você já leu a história de Gideão, você sabe do que eu estou falando. Quando o anjo apareceu a Gideão, ele disse: eu sou o mais pobre da minha família. A minha família é a mais pobre em Israel e eu sou o mais pobre da minha família. Essa foi a declaração dele. O currículo dele era esse. Mas Deus pegou Gideão da pobreza, do anonimato, e Deus fez ele ficar famoso. E Deus fez ele ficar rico. Deus o fez juiz em Israel. Você pode dizer amém por isso? E eu quero colocar para você que não importa quem é você, não importa se você tem aptidões ou não, capacidades ou não, se você tem condições humanamente falando ou não, mas acredite, Deus age para promover pessoas. E Deus tem promoção reservada para a sua vida. Diga a quem está ao seu lado, diga: Deus vai te promover. Você acredita nisso? A outra coisa que é verdade absoluta sobre o agir de Deus: o agir de Deus tem tempo determinado. Eu disse na abertura, Deus não age no aleatório. Deus não é surpreendido com nada. O agir de Deus tem tempo determinado. O livro de Eclesiastes diz que tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Inclusive, o agir de Deus tem tempo, tem hora marcada. Às vezes no relógio da gente já passou de hora, mas no relógio de Deus ainda não é a hora do agir dele. Lembra que Jesus dizia vez por outra: ainda não é chegado a minha hora. Ainda não é chegado a minha hora. Sabe o que significa isso? O agir de Deus tem tempo determinado. E de repente você está aí orando, clamando, suplicando. Você está buscando a face de Deus e as coisas não aconteceram ainda. Acredite, o seu tempo não é o tempo de Deus. O agir de Deus tem um tempo específico, tem uma hora específica. Você acredita no que eu estou falando? Então, Deus não está subordinado ao nosso tempo, ao nosso relógio.
Deus tem o Kairos. Deus não está submetido ao Cronos. Kairos significa o tempo de Deus. E eu vim aqui hoje para dizer a você que o tempo do agir de Deus na sua vida está chegando. O tempo do agir de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, de repente nas suas finanças, no seu organismo, está chegando. Talvez no seu relógio já passou de hora, mas lembra que eu disse, Deus opera antes, Ele opera durante e Ele opera depois. Eu não estou dizendo depois do tempo dele, mas depois do nosso tempo. O nosso tempo já foi de repente, mas o tempo de Deus é diferente do nosso. Diga à pessoa que está ao seu lado, diga, a hora de Deus agir está chegando. Quem acredita nisso, dê um aplauso bem forte ao Senhor. A outra coisa que é verdade absoluta sobre o agir de Deus, e Deus ministrou isso ao meu coração, é que o agir dele tem lugar específico. Eu vou dizer de novo, o agir de Deus tem lugar específico. Escute-me cuidadosamente. Deus disse ao profeta Elias, vá a Sarepta, porque lá eu ordenei a uma viúva que te sustente. O agir de Deus não estava onde Elias estava. A provisão não estava onde ele estava. Mas a provisão de Deus, o agir de Deus estava num lugar específico. Compreende o que eu estou falando? E vez por outra, Deus nos move para estarmos em determinados lugares. E nesses lugares, ou naquele lugar específico, a gente experimenta o agir de Deus. A gente experimenta o milagre dele na vida da gente. Está me ouvindo? Tem alguém aí? Então o agir de Deus tem endereço. O agir de Deus tem endereço. Por isso que eu acredito que quando tem uma santa convocação, porque eu tenho colocado frequentemente que a fé individual ela tem conquistas extraordinárias, mas no coletivo da fé a gente conquista muito mais. Está compreendendo? Então de repente tem uma santa convocação, tem um coletivo da fé que está proposto, e alguém que já orou, já chorou, já clamou, já buscou a face de Deus, o agir de Deus não aconteceu, mas essa pessoa vai para o endereço da santa convocação, o endereço do coletivo da fé. E então de repente essa pessoa experimenta o agir de Deus na sua vida, experimenta o milagre conforme a sua necessidade. Está me ouvindo? Eu já fui tremendamente impactado pela graça de Deus, pelo poder de Deus, sendo movido pelo próprio Deus para estar em lugares específicos. A bênção de Deus não estava onde eu estava, mas a bênção de Deus aconteceu onde Deus me moveu para estar. E ali eu experimentei a glória de Deus. Você pode dizer amém por isso? A outra coisa, o agir de Deus, eu disse a vocês, ele tem propósito. O agir de Deus, ele tem tempo determinado, ele tem a hora de Deus, não é a nossa hora, não é o nosso relógio, é a hora de Deus. O agir de Deus tem endereço, tem lugar específico. Deus, por diversas vezes, ele diz a alguém, vá. E se a pessoa vai, ela experimenta o agir de Deus. Se ela permanece onde está, ela fica privada do agir de Deus. Agora o ponto que eu chamo a sua atenção sobre o agir de Deus também é verdade absoluta sobre o agir de Deus. O agir de Deus tem modos, tem maneiras específicas. E eu vou mencionar aqui algumas das maneiras. Primeiro, Deus age gloriosamente de modo espetacular. Ou Deus age gloriosamente de modo sutil. Eu vou explicar isso a você. Seja qual for o modo, se é espetacular, um milagre portentoso,
que deixa as pessoas embasbacadas é glorioso, ou quer seja, ou um milagre que acontece na sutileza, de modo imperceptível. Como Jesus mencionou, o reino de Deus é como um fermento que é colocado na massa. O fermento na massa, ele não faz barulho. Você já percebeu isso? Não tem barulho algum, não tem um alarde, não é nada espetacular. Mas o fermento na massa, ele vai acontecendo de modo sutil. É verdade o que eu estou falando? E de repente o agir de Deus pode ser espetacular, pode ser uma coisa portentosa, que deixa as pessoas embasbacadas. Mas de repente o agir de Deus está acontecendo de modo imperceptível, de modo sutil. Porque são essas duas maneiras que acontece o agir de Deus. Então, de repente, na sua vida, você que está aqui hoje, o agir de Deus não aconteceu de modo espetacular na sua vida, mas acredite, ele pode estar acontecendo de modo sutil, como o fermento na massa. Você entende o que eu estou falando? E de repente, quando você perceber, o problema se foi, a crise se foi, a situação indesejada já não existe mais. Não foi nada milagrosamente espetacular, mas foi algo milagrosamente sutil, sorrateiro. A enfermidade desapareceu, a crise desapareceu, as dificuldades financeiras desapareceram. De repente, não foi nada de espetáculo, mas foi algo sutil, suave, sorrateiro. Eu me lembro do profeta Elias. Quando ele estava na caverna, de repente ele precisava ouvir a voz de Deus, e veio um estrondo, uma saraiva de fogo, ou um terremoto. Mas ele percebeu que Deus não estava no terremoto, Deus não estava naquela saraiva. Mas de repente veio um cicio tranquilo e suave, e Deus falou com Elias. Estão compreendendo? Nada espetacular. Pode ser espetacular? Pode ser. Pode ser algo sensacional, fantástico. Mas na maioria das vezes, eu já testifiquei, o agir de Deus é sorrateiro, é sutil. A pessoa nem percebe que Deus está agindo, ela nem nota que o milagre está acontecendo, mas de repente ela chega à conclusão no final: foi Deus. Dê um aplauso a ele. Deus. O outro modo que Deus opera, ele pode operar poderosamente de maneira instantânea. Pode ser num abrir e fechar de olhos, mas de repente ele pode operar paulatinamente, gradativamente. A outra maneira, a terceira maneira que Deus pode operar naturalmente, espontaneamente, ou ele pode operar provocado. Eu vou explicar isso a você. Deus pode ter o mover dele espontâneo, porque ele é Deus. Ele faz como quer, quando quer, onde quer, com quem ele quer, do jeito que ele quer. Ele é Deus, ele pode fazer espontaneamente. Agora Deus pode fazer provocado. Deus pode ser provocado a fazer alguma coisa. Ele mesmo estabeleceu a regra, a fé. Então, quando a mulher do fluxo de sangue, por exemplo, tocou em Jesus e ela foi curada, ou os discípulos, diante do questionamento de Jesus, dizendo: quem me tocou? Eles disseram: está todo mundo te tocando, tem muita gente te tocando. Mas Jesus disse: alguém me tocou com um toque diferente. Eu senti, de mim saiu poder. Significa que ele pode fazer espontaneamente, ou esse poder pode ser
provocado. Estão ouvindo? Em toda a Bíblia nós encontramos pessoas provocando Deus a agir. Lembra de Ana? Ana era estéril. Ana estava sendo humilhada todo dia e toda hora. E Ana foi para a presença de Deus. Ela derramava a alma perante o Senhor. E Ana provocou Deus a agir. Deus pode fazer espontaneamente. Ele é Deus. Só que Ele estabeleceu um meio, um caminho, para que eu e você possamos provocá-lo a agir em situações difíceis, em situações indesejadas. Através da sua fé, você provoca Deus a agir. Tem alguém aí? Foi Ele mesmo que estabeleceu esse modo. A fé agrada a Deus. Uma pessoa que tem fé viva, essa pessoa provoca Deus a agir, seja qual for a situação. Eu não sei se você já notou, mas nos evangelhos nós encontramos vez por outra Jesus dizendo: vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Significa que aquela pessoa, através da fé, provocou o agir de Deus na sua vida. Então eu quero encorajar você a acreditar que Deus age espontaneamente. Ele é Deus, Ele faz como quer, quando quer, do jeito que quer, na vida de quem Ele quer. Mas de repente Ele ainda não fez na sua vida. Através da sua fé, você pode provocar Deus a agir na sua vida. E eu vou dizer a você o que é fé. Fé é você acreditar nas promessas dEle. Fé é você orar as promessas que Ele fez. Fé é você declarar as promessas de Deus, promessas alusivas à sua situação. E se Deus prometeu, é porque Ele quer fazer. E qualquer pessoa que está firmado naquilo que Ele prometeu, Deus quer fazer aquilo que prometeu e você está precisando que Ele faça aquilo que Ele prometeu. Então isso é fé. Ele vai agir na sua vida, se você crer. Você pode dizer amém por isso? Dê mais um aplauso ao Senhor. Ele vai agir na sua vida. A outra verdade absoluta sobre o agir de Deus, para a gente ir para a parte final, é que Deus, Ele pode agir exclusivamente independente. Deus não precisa depender de ninguém e de nada para que o agir dele aconteça. Eu repito, Ele é Deus, Ele é soberano. Então Deus, Ele pode operar independentemente de alguém ou de alguma coisa. Agora, outra maneira que a gente encontra na Bíblia o agir de Deus é que Deus, Ele mesmo estabeleceu esse modo. Ele pode agir através de alguém. Deus pode usar pessoas como canais do seu poder, como canais da sua graça, como canais dos milagres que Ele propõe fazer. Está compreendendo? Então Deus, Ele pode agir independentemente de alguém ou de alguma coisa, mas Ele mesmo, na sua soberania, Ele estabeleceu que o agir dele pode acontecer também através de alguém. Você lê a Bíblia e você vê os profetas, milagres extraordinários. Você vê Moisés, por exemplo, você vê os profetas, o profeta Elias, o profeta Eliseu. O mover de Deus acontecendo, vez por outra, através de vidas de pessoas. Isso não mudou. O mover de Deus pode acontecer através de pessoas hoje também. Você acredita nisso? O próprio Senhor Jesus, Ele disse: vocês vão pregar o Evangelho, vocês vão usar o meu nome, e vocês vão curar os enfermos, e vocês vão expulsar demônios. É Deus que está fazendo, mas fazendo através de alguém. Agora, outra coisa, Deus pode fazer através de alguma coisa. Deus pode usar coisas para fazer o propósito dele acontecer. Quantos já leram na Bíblia que Deus usou uma jumenta?
Quem já leu isso na Bíblia? Então Deus pode usar alguém, pode usar alguma coisa, pode usar um animal. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, Deus disse: Moisés, o que você tem na mão? E Moisés disse: um cajado. A Bíblia diz que quando o cajado de Moisés tocou na água, o mar abriu, o mover de Deus aconteceu. Estão lembrados que Deus disse a Moisés para ferir a rocha com o cajado? A água tinha acabado e ali estava a rocha. E Deus disse: Moisés, fira a rocha, pegue a vara que está na sua mão e fira a rocha. Um milagre aconteceu, o mover de Deus aconteceu através do cajado, através da vara. Estão compreendendo? No ministério de Jesus Cristo nós vemos o agir de Deus acontecendo. Quando Jesus cuspiu no chão, fez barro, fez lodo e passou nos olhos do cego. E Jesus disse: vá e lave no tanque de Siloé. Ele foi, lavou e voltou enxergando. O agir de Deus aconteceu através do lodo, através do barro. Eu pergunto a você: Deus precisa do barro, do lodo para fazer o cego enxergar? Não, não precisa. Mas Ele é soberano. E Ele faz como quer, quando quer, do jeito que quer, na hora que Ele quer. E Ele faz na vida de quem Ele quer. E nós vemos na Escritura Sagrada o apóstolo Paulo, em Atos, ele mandava os lenços e aventais e peças de roupa do seu uso pessoal aos enfermos. E a Bíblia Sagrada diz que eles eram curados e os espíritos imundos saíam gritando das pessoas. O agir de Deus, curando e libertando, através dos lenços, através das peças de roupa de Paulo. Está me ouvindo? Tem alguém aí? E eu encontro homens de Deus, mulheres de Deus, que querem colocar Deus numa caixinha. Isso não é Deus, Deus não faz isso. Sabe o que Jesus disse? Ele disse: as obras que eu fiz, vocês farão e farão maiores ainda. O apóstolo Paulo, ele nunca viu Jesus mandando lenço e nem peça de roupa para ninguém. Ouviu? Nunca. Então ele pensou, certamente, Deus pode agir sem ninguém e sem nada. E Deus pode agir usando alguém ou usando alguma coisa. E ele mandava os lenços, mandava as peças de roupas. E em contato com as peças de roupas, os enfermos eram curados. E os demônios saíam gritando das pessoas. Não era mágica, era o agir de Deus através dos lenços, através das peças de roupas. Quantos entendem o que eu estou falando? E eu poderia mencionar outros textos sagrados que Deus pode usar alguma coisa para que o mover dele aconteça, para que o agir dele, o livramento, para que a proteção, para que a transformação, o milagre aconteça. Mas eu quero entrar na parte final. O nosso tema é agindo Deus. Agindo Deus. Eu vim aqui hoje para dizer a você que a primeira coisa que impede o agir de Deus é o pecado. Diferentemente do que muitas pessoas pensam, que nada e nem ninguém pode impedir o agir de Deus, a Bíblia Sagrada diz que o pecado impede Deus de agir. É o que está escrito em Isaías 59. Os ouvidos de Deus não estão tapados para que não possa ouvir, e nem a sua mão está encolhida para que não possa salvar, para que não possa livrar, para que não possa curar, para que não possa abrir portas, para que não possa promover, para que não possa operar milagre. E Deus continua dizendo: mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que Ele não vos ouça e não opere o livramento, e não opere o milagre. Diga quem está com você, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração.
Então Deus é soberano, Ele é todo poderoso, mas Ele pode ser impedido de fazer o que a pessoa precisa que Ele faça, por causa da vida errada, por causa da vida de pecado. O mover de Deus, o agir de Deus pode ser barrado pelo pecado. E você ora, e você clama, e você busca o agir de Deus e nada. Ele não acontece antes, não acontece durante, nem depois. E a sua vida vai de mal a pior. E de repente você fala: eu orei, eu clamei, eu busquei a Deus e não aconteceu. E não vai acontecer, porque o próprio Deus estabeleceu desse modo. Ele é soberano e Ele mesmo estabeleceu: o pecado vai me impedir de agir. A vida errada, a vida bandida, a vida sem Deus impede o agir de Deus. Pergunte a quem está com você: você acredita nisso? A outra coisa que impede o agir de Deus, a incredulidade. Deus está pronto, Ele é poderoso, Ele quer fazer, Ele quer transformar a vida, Ele quer operar milagres, mas Ele mesmo estabeleceu desse modo. O próprio Deus estabeleceu a regra. A incredulidade impede Ele de agir. E você precisa do milagre, e você está sofrendo, precisa da intervenção de Deus, o agir de Deus, e Ele não acontece. De repente, por causa da incredulidade. A Bíblia Sagrada menciona: Jesus Cristo chegou na cidade onde Ele foi criado, Nazaré. Você já leu isso na Bíblia? E a Bíblia diz que Ele não pôde operar ali muitos milagres. Apenas curou alguns poucos enfermos. E a Bíblia diz o porquê. Porque o agir de Deus foi barrado. Ele queria curar, Ele queria libertar, Ele queria abençoar as pessoas, mas não pôde. Só curou alguns poucos enfermos. E a Bíblia diz o porquê: por causa da incredulidade deles. Repita comigo, diga: a incredulidade impede o agir de Deus. Estão me ouvindo? O pecado impede, a incredulidade impede. E para terminar, a outra coisa que impede o agir de Deus, impede o juízo de Deus de acontecer, é o arrependimento. De repente a mão de Deus está pesando na vida de alguém, de repente o juízo de Deus está acontecendo, é o agir de Deus operando o juízo. Mas quando a pessoa se arrepende, o arrependimento para o agir de Deus operando o juízo. Erga sua cabeça, olhe para mim. Em 2 Crônicas 7,14, a palavra do Eterno diz: se o meu povo, é o próprio Deus que está dizendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, Ele diz, então eu perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Estão compreendendo? O arrependimento impede o juízo de Deus, impede a mão pesada de Deus sobre a vida de uma pessoa. Então, se você se arrepende da sua vida errada, do pecado, Deus vai te livrar do seu sofrimento. E, por último, a oração. A oração impede o agir de Deus. Erga sua cabeça, olhe para mim. A Bíblia Sagrada menciona que o rei Ezequias, ele recebeu uma sentença de morte. O profeta foi lá e disse ao rei: Deus me disse para você colocar a sua casa em ordem, arrume as coisas, organize tudo, porque você vai morrer. Sabe o que o rei fez? O profeta saiu do quarto, o rei acamado, ele virou o rosto para a parede e começou a clamar a Deus, clamar a misericórdia de Deus. Ele começou a orar,
E a Bíblia Sagrada diz que antes que o profeta Isaías saísse do pátio do palácio, Deus falou com o profeta: volta lá e diga ao meu servo Ezequias que eu ouvi a sua oração e ouvi as suas lágrimas. E diga a ele que eu vou dar a ele mais 15 anos de vida. Estão compreendendo? Tinha uma sentença de morte. O próprio Deus decretou, mas por causa da oração, por causa do clamor, da súplica, de coração, de alma e de entendimento, Deus mudou o decreto. Então a oração impede o agir de Deus. O agir de Deus seria a morte, mas por causa da oração, Deus mudou o decreto. Se você veio aqui hoje, tem um decreto sobre a sua vida, decreto do diabo ou decreto do próprio Deus, isso pode ser mudado, isso pode ser revertido, porque o agir de Deus, ele pode acontecer por causa da oração, acontecer impedindo o infortúnio, impedindo a tragédia, impedindo o sofrimento. Deus pode mudar esse quadro. Você acredita nisso? Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ter a Santa